Olá a todas! Boa noite, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos agora começar a nossa terceira aula do curso Autoconhecimento. Só que hoje nós temos uma novidade, uma surpresa para vocês, né? Uma convidada especial. Então, eu já vou ver aqui se ela já entrou. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se ela já entrou, para eu poder fazer o convite a ela, tá bom? Hoje vai estar com a gente a dona Carlinda, né? Vamos deixar ela entrar e eu vou apresentá-las para você, tá bom? Vou apresentar ela para você. Deixa eu encontrar ela aqui. Deixa eu ver se ela já tá. Vamos ver aqui. Cadê a dona Carlinda, gente? É a primeira vez que eu faço isso, hein? Acho que ela ainda não tá. Dona Carlinda, me envia o convite para que eu possa convidar a senhora aqui. Ainda não tô encontrando, não. Vamos ver se eu encontro ela aqui. Peraí. Vamos ver. Ela ainda não me enviou. Deixa eu ver. Acabou de chegar um convite. Vamos ver se a gente consegue agora. Vamos lá. Vamos aguardar então. A dona Carlinda, deixa eu já então ir apresentando ela para vocês. A dona Carlinda, ela é a coordenadora de Guarulhos, né? Para quem ainda não a conhece, ela foi a primeira pessoa a fazer o projeto Raab. O projeto Raab começou com a dona Carlinda. Então, enquanto ninguém ainda vestia a camisa do projeto Raab, a dona Carlinda já vestia a camisa, né? Ela foi a primeira pessoa a iniciar esse projeto. Então, eu achei bem legal trazê-la hoje para nossa live, porque ela é uma mulher que realmente eu vejo essa referência nela. Então, vai ser bem legal porque eu tenho certeza que ela vai acrescentar, né, a nossa live. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha se ela já tá por aqui. Eu sei que isso aqui às vezes não dá tão certo quanto a gente quer, né? Mas vai dar certo, vamos lá. Tá entrando. Ah, tá aqui. Chegou. Vamos ver se a gente... Vamos lá. Foi feito o convite a ela. Peraí, peço um pouquinho de paciência para vocês hoje, tá? Que eu sei que nem sempre é tão rápido. Convidei, aguardando. Agora ela aceitar, vamos ver. Aceita aí, dona Carlinda, a gente quer a senhora aqui na live. Oi, Fê! Oi, chegou! Que legal! Chegamos! Que bom, né? Que privilégio estar aqui com você e poder participar dessa final de tarde, início de noite, né? Para abençoar essas mulheres lindas que já estão entrando na live. Obrigada pelo convite, Fê. Pra gente que é um prazer, dona Carlinda, porque nós que trabalhamos com mulheres e quando eu voltei para o Brasil, a primeira pessoa com quem eu fui trabalhar foi com a senhora exatamente no projeto Raab, né? A gente sabe o quanto essas mulheres, ela precisa dessa mão amiga, né? Desse ouvido amigo. E a gente tem um prazer imenso estar aqui com elas, ajudando. E por isso a gente trouxe a senhora para essa live, porque falar de referência feminina, a gente sabe que, ou no mundo que a gente está hoje, não é fácil falar, porque a mulher é bombardeada com referências erradas, mas nós temos a referência correta do nosso manual de vida, né? E a gente quer passar isso para elas hoje. Então, eu vou falar um pouquinho aqui da aula anterior, para as amigas aqui lembrarem do que foi falado para a gente poder iniciar na aula de hoje, tá bom? Então, para quem está aqui pela primeira vez, hoje já estamos na terceira aula do curso Autoconhecimento. Então, se você não assistiu às duas primeiras aulas, é muito importante que você assista.
volta lá, tá tudo lá no IGTV e faça o curso completinho, certinho, tá bom? Então, hoje, a gente vai entrar em uma das áreas da referência. Por que que a gente vai falar hoje de referência? Na aula passada, a gente explicou o que seria essa referência e qual é o problema de quando a gente tem uma referência errada, o que que ela pode causar na nossa vida, né? Lembra que a gente até fez uma matemáticazinha, um cálculozinho, né? Que a referência errada é igual ao quê? As atitudes erradas. Então, hoje a gente vai falar de referência feminina. E por que que a gente vai falar de referência feminina? Uma das respostas é bem óbvio, porque nós somos mulheres, não é verdade? E se a gente é mulher, a gente tem que começar pela nossa referência. Não adianta a gente querer mudar o outro, o que a gente tem que mudar na gente, o que a gente primeiro tem que olhar para dentro da gente, né? Então, se eu acredito, né, e a dona Carlinda com certeza confirma isso que eu falo, se todas as amigas que estão aqui acompanhando esse curso, elas estão aqui porque elas realmente querem aprender o que é melhor para elas, o que elas primeiro precisam mudar. Então, hoje a gente vai estar falando dessa referência feminina. E eu gostaria de começar falando que a gente não está aqui para revogar nenhum direito, sabe? Falar contra nenhum direito que a mulher tenha conquistado. Direitos bons. Porque nessa luta que a mulher teve ao longo da vida, ela conquistou, sim, coisas boas. Se a gente for na história das mulheres, a gente vê ali que teve pessoas que conquistaram coisas dignas. Mas o problema é que no meio dessas conquistas entraram ali também as referências erradas, as lutas erradas. E o que a gente quer falar hoje um pouquinho, a gente vai fazer um parâmetro, e daqui a pouquinho eu passo a bola já para a dona Carlinda, a gente vai fazer um parâmetro do que seria essas vozes que a gente ouve, né? Porque lembra que a gente é resultado de alguma referência, ou uma ou outra, uma voz ou outra que você está ouvindo. Então, o que aí a gente aprende aí, vamos dizer, por aí, nesse mundo, né? Porque esses parâmetros que a gente vai fazer, da onde a gente tirou isso? Não foi da nossa cabeça. Na verdade, foi de conversa com mulheres, né? Eu digo esses parâmetros errados, de atendimentos que a gente faz com essas mulheres, e a gente entende que, na sua grande maioria, todas elas pensam um pouquinho isso aqui que a gente vai falar, ou aprenderam isso aqui desde a infância. Teve uma mãe que falou para ela assim, olha, nunca dependa de homem, homem só faz mulher sofrer. Então, ela cresceu com esse tipo de referência na cabeça dela, né? Então, hoje a gente vai fazer alguns parâmetros para você começar a pensar aí na sua vida. O que a gente vai falar aqui não é tudo. A gente ia ficar aqui, eu acho que dias, se a gente fosse falar de todas as áreas. Então, a gente só selecionou algumas coisas que a gente quer falar com vocês, porque é muito importante. Algumas dessas aqui são, assim, a base. Então, a gente vai falar para vocês algumas coisas e a gente vai aqui trocar experiências, falar um pouquinho. Tudo isso aqui que eu vou falar, se vocês quiserem, a gente deixa no feed depois, junto com o exercício de casa. Então, não precisa se preocupar em anotar o versículo, se não der tempo, mas é muito importante que você preste atenção e não tenha nenhum preconceito. Amiga, não tenha preconceito do que você vai ouvir aqui, porque talvez o que você vai ouvir aqui, você nunca ouviu. Ou se ouviu, ouviu até de uma forma errada. Porque eu já ouvi pessoas falar, por exemplo, que Deus era machista. Mas porque ela foi ensinada de uma forma errada. Ela não entendeu o porquê que Deus colocou um homem para cuidar da mulher. Qual que era, na verdade, a essência do que Deus estava fazendo. Então, quando ela entendeu por que Deus fez assim, ela entendeu que Deus não era machista. Né? Que na verdade Deus amava tanto ela que queria cuidar dela. Então a gente vai falar alguns parâmetros, preste bastante atenção para que você não se perca, tá bom? Então o primeiro que a gente selecionou, eu e a dona Carlinda conversamos um pouquinho antes da live e a gente viu alguns pontos. E o primeiro que a gente selecionou, que a gente vê aí fora muito a mulher falar, é o quê? A mulher é rival do homem. Hoje em dia, a gente vê a mulher numa competição que parece que são, sabe, não tá dando certo mais. Sabe assim, quando parece que não encaixa mais, que um é rival do outro,
ao invés de ser o quê? Parceiro. Então, vamos saber o que, que Deus falou sobre isso. Isso aí é o que a gente tem ouvido aí fora. Mas o que, que Deus falou? Talvez isso aí foi o que você ouviu da tua mãe. Mas o que, que Deus falou? A Bíblia, né, que é o nosso manual de instrução, lembre-se disso. Tudo a gente vai guiar pelo nosso manual de instrução. Então, a Bíblia fala assim, a mulher é amiga e parceira do homem. Só que aí você olha para mim e fala, Fernanda e Carlinhos, onde vocês tiraram que é isso aí que é verdade? Espera aí que eu vou te falar o versículo de onde a gente tirou isso. Tá falando assim, ó, em Gênesis, que foi a criação do homem e da mulher, 2:18. Fala assim, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então, quando a gente entende que Deus fez uma ajudadora idônea, e a gente daqui a pouquinho vai falar dessa palavra idônea, você acha que Deus fez uma rival para o homem? Deus está falando aqui que ele fez o quê? Uma ajudadora, uma parceira, uma amiga. E eu queria que a dona Carlinda comentasse um pouquinho sobre isso, né? Que é a base do que a gente vai começar, né? E nessa parceria, Fernanda, eu vejo assim, né? Hoje eu sou uma mulher casada, né? Nessa parceria é o complemento. Quando você falou a palavra rivalidade, infelizmente é o que está acontecendo hoje. Hoje mesmo eu atendi uma situação, eu fui fazer uma visita em uma comunidade, por essa rivalidade, por essa falta de entendimento das pessoas, as pessoas acabam falando demais, elas acabam diminuindo a outra pessoa. Quando Deus fala em parceria, parceria é complemento. Logicamente, a gente sabe que o homem e a mulher, eles têm as suas diferenças. Tanto que é homem e mulher. A mulher é o quê? Mais dedicada, é mais delicada. A mulher, ela tá sempre pronta para tudo. O homem não, ele já tem também a sua forma de ser. Então, por falta dessa parceria, o que é que acontece? As desavenças, às vezes falamos demais, a gente não presta atenção no que os nossos maridos, namorados, noivos falam. A gente quer sempre estar na frente de uma opinião. E isso é muito ruim para a mulher, porque ela acaba o quê? O homem, quando percebe isso na mulher, ela acaba o quê? Sendo diminuída, ele acaba humilhando ela, que é o que a gente vê hoje todos os dias. Você vê que esses direitos que as mulheres adquiriram lá atrás, ela adquiriu para benefício de quê? De uma saúde, de uma educação. Mas com o tempo, a mulher começou a querer competir com o homem. E essa competência acabou com isso, acabou criando uma rivalidade quando Deus nos ensina que nós temos que ser um parceiro do outro. E na minha experiência de 32 anos de casada, eu tenho essa parceria com meu esposo em tudo. Da mesma forma que eu tenho as minhas diferenças, ele tem as suas diferenças, mas nós nos complementamos porque nós temos o quê? Primeiramente o temor, né? Porque é como aquele manual que você vem ensinando desde a primeira aula. Quando nós nos colocamos à disposição de conhecer a Deus e ver o benefício que Ele nos faz no interior, a gente acaba entendendo o plano da mulher e o plano do homem para a criação, né? Então, assim, não tem mais. A mulher, quando ela se torna uma pessoa dedicada, uma mulher atenta, uma mulher que cuida do seu marido, não fica criticando, como o caso que eu atendi hoje. Ela falou para mim, e ela tem os conceitos do manual, ela falou para mim que ela tinha os conceitos, mas ela falou, no momento que ele chega bêbado em casa, eu xingo ele. Então eu fiquei assim, eu digo, então você que está precisando de ajuda, porque a gente tem tudo para mudar a situação. Mas se você continuar agindo dessa forma, não vai haver mudança da parte dele. Porque uma pessoa que bebe, uma pessoa que está num momento difícil, ela se sente o quê? Envergonhada, ela se sente desqualificada, ela se sente diminuída. E se eu não tenho essa sabedoria, essa atenção, essa delicadeza como mulher, em vez de fazer a parceria, vai fazer o quê? A mulher e o homem rival. Vai estar todo o tempo um brigando com o outro. E puxando um gancho, dona Carlinda, nisso que a senhora está falando, entra esse segundo ponto que a gente falou, né? Que a gente tem ouvido muito assim, ó, que a mulher ela tem que ser igual ou melhor que o homem.
né? A gente não ouve aí hoje em dia que a mulher ela pode ser dona de casa e que isso não diminui ela. A gente não ouve mais isso. A gente ouve que a mulher ela tem que competir com o homem. Se você está numa empresa que você não é chefe, lá tem um homem na chefia, você tem que competir com aquele homem. Só que Deus, e isso já está nessa palavra idônea que a gente comentou, essa diferença, o que é uma pessoa idônea, né? Eu não vou ler tudo que a descrição aqui no dicionário é muito grande, mas, assim, resumindo, o que é? É uma pessoa que tem as características necessárias. É uma pessoa que ela encaixa direitinho com aquilo que é necessário. Então, quando Deus fez uma mulher idônea, Deus não fez dois homens, né? Será que a gente não pode parar para pensar um pouquinho? Se a mulher não fosse necessária e não fosse importante, Deus faria dois homens. Ou não faria nenhum, né? Ele fez um homem e uma mulher porque cada um tem as suas características, né? A mulher, ela tem características diferentes do homem. Ela tem hábitos e situações que ela consegue lidar que o homem não consegue lidar. Por exemplo, dificilmente um homem conseguiria lidar com uma mulher bêbada em casa. Exatamente. Mas a mulher, se ela for sábia, ela consegue lidar com esse homem bêbado, como a senhora deu o exemplo do atendimento, e ainda mudar essa situação. Porque ali na sabedoria dela, da forma que ela vai lidar com ele, Deus vai tocar no coração dessa pessoa para enxergar aquilo que ele não está enxergando. E até mesmo dar forças para esse marido, por exemplo, no exemplo que a gente está falando aqui. Mas o que a gente tem visto hoje? Que a mulher quer competir. Ela não quer mais olhar para as qualidades que Deus deu para ela como qualidades. Hoje em dia, se você falar com uma menina novinha, que eu lembro assim, quando eu era criança, eu cuidava de boneca, eu tinha essa noção de fazer comidinha, eu tinha isso porque na minha cabeça isso era bonito. Eu saber lidar cuidar de uma casa, eu saber cuidar de um bebê, né? Por mais que eu não tive filhos, mas eu tinha o bebezinho que eu cuidava. Hoje você não vê mais uma criança fazendo isso. A criança quer ser blogueira, ela quer ser outras coisas que não é as qualidades que Deus deu. Uma coisa que você falou interessante, Fernanda, é verdade. Quando a gente olha a nossa referência de infância, você vê que as gerações foi passando e foi desconstruindo a família. Então, o que eu vejo? Hoje, eu agradeço todos os dias a minha mãe, porque eu tive essa boa referência em casa, de uma mulher dona de casa, cuidou de 5 filhos, sempre atenciosa, sempre buscando ver a necessidade de um e de outro. Hoje, você vê as mães o quê? Correndo, sem tempo para nada, quando chega dentro de casa, para distrair o filho, entrega o celular na mão, para continuar fazendo as coisas. Então, assim, você vai construindo pessoas que não têm referência, né? Exatamente. Então, vai perdendo o quê? O afeto. Eu me lembro que quando eu criei minha filha, embora ela já tivesse nessa nova geração, eu fiz questão de comprar bichinhos para ela, coisa para ela mexer com a terra, porque eu acho que isso é muito puro, isso é muito bom para a criança. Então, hoje eu vejo as crianças, eu fico assim, pasmada quando eu vejo uma criança de 2 anos fazendo birra por causa de um celular que a mãe tira da mão. Mas isso tudo é o quê? São as referências que nós também tivemos as nossas. Mas hoje a gente tem a oportunidade de se conhecer para escolher, como você bem falou, até mesmo sobre a idoneidade, né? Porque não é competir, e sim um ajudar na necessidade do outro. Exatamente. E eu sempre gosto de um exemplo, dona Carlinda, aqui. Eu sempre dou para as mulheres quando eu atendo. Eu falo sempre assim, olha, eu, por exemplo, eu calço 36. Meu número de sapato é 36. E você? Mas, né? Mas se hoje eu acordei, sei lá, bati a cabeça de algum lugar e fiquei meio doidinha e falei assim, eu vou botar um sapato 34. Esse sapato 34, ele pode entrar no meu pé? Se eu fizer umas loucuras, talvez ele entre. Se eu passar manteiga, laciar ele, né? Talvez ele até entre. Mas o que vai acontecer no final do dia com o meu pé? Sabe, eu sempre penso nisso. Até o final do dia.
vai estar cheio de calo, cheio de trauma, cheio de problemas. Isso se eu conseguir chegar até o final do dia com esse sapato no pé. Porque, na verdade, eu me enfiei numa forma que não era minha. E as mulheres têm feito isso hoje. Deus já deu qualidades maravilhosas, mas se a mulher entende isso, são maravilhosas. A mulher, ela consegue cuidar, a mulher consegue amar, a mulher consegue criar filhos. Coisas que o homem, tadinho, ele até tenta, né? E a gente não está aqui para defender os homens, mas a gente está falando das mulheres. Então, a gente vai falar para elas, né? A gente até vai ter uma aula que vai falar dos homens. Mas hoje, falando delas... Então, a gente tem qualidades que são maravilhosas quando a gente descobre que elas são feitas por Deus e que a gente pode aprimorar essas qualidades. Ao invés de querer me enfiar numa forma que não é minha. Ao invés de querer ir para um lugar que eu não vou caber naquele lugar, que eu vou sofrer muito para me enfiar ali dentro, né? Então, eu sempre dou esse exemplo porque... eu vejo que exemplos práticos as pessoas entendem melhor do que a gente está falando. E é isso que a gente, né? A gente vê acontecer com as mulheres. Ao invés, porque a senhora até comentou da referência que a senhora teve, eu também tive referência quando criança, da minha mãe, ela me ensinou essas coisas. Mas tem pessoas aqui na live com a gente que não teve nenhuma referência, né? Até pelos comentários que a gente teve da aula passada, de pessoas escrever, Fernanda, não sei nem o que é mãe, não sei nem o que é pai. Eu sei que alguém me pôs no mundo e me jogou aí no mundo. É isso que eu sei. Só que hoje a gente tem, graças a Deus, a oportunidade de descobrir qual é a referência certa. E parar de ouvir as erradas, né, dona Carlinda? Porque aí e você vê na própria palavra de Deus, Fê, tem a Rainha Esté, né? Como você está falando assim, ligada mais às pessoas que muitas vezes carregam aquela referência de infância e fica ali brigando, se vitimizando, você vê, a Rainha Estela foi o quê? Ela foi uma órfã. Mas ela, pela sabedoria que ela tinha, o que é que ela fez? Ela não era uma mulher medrosa, ela era uma mulher destemida, mas acima de tudo ela temia Deus. Ela tinha uma sabedoria que era maravilhosa. Mas por quê? Porque ela ouvia a voz de Deus e procurava fazer também o que lhe agrada. Então, muitas vezes, a pessoa passa a vida inteira se vitimizando e olhando para trás e vendo a referência daquilo que passou. Mas ela também tem bons exemplos, né? Uma mulher que, para entrar na presença do rei, você vê, ela tinha o quê? Aquela delicadeza. Muitas mulheres, às vezes, quer falar com o marido gritando, às vezes quer falar com o filho gritando. E isso é ruim. Então, assim, existem maneiras, de fato, de verdade, de você ser uma pessoa humilde, uma pessoa respeitada, uma pessoa onde as pessoas vão olhar para você e ver que você tem graça todo o tempo, porque você é uma pessoa feliz. Mas também tem as escolhas, né? Então, assim, esse ponto aqui de a mulher rival do homem, a mulher tem que ser melhor ou pelo menos igual, não tem que existir. Ela tem que ser mulher e procurar dentro dela aqui as escolhas boas, né? Então, assim, é uma oportunidade que a gente está tendo aqui agora de falar até mesmo das nossas experiências. Eu, na minha infância, eu tive uma boa referência, mas na minha adolescência eu mudei o meu comportamento. Por quê? Porque eu me sentia a única filha, eu queria liberdade, muita liberdade. Só que minha mãe teve o cuidado de me dar uma liberdade assistida. Mas aquilo eu procurei o quê? Os caminhos ruins. Eu fiz as minhas escolhas. Mas por que eu fiz aquelas escolhas? Porque eu não estava bem comigo mesma. Eu procurava referência nas colegas, muitas vezes, que chegava para mim, vamos fazer isso. E eu ia atrás daquelas referências ruins. Quando eu, na minha essência, eu tive boas referências. Então, hoje é o que acontece. Tem mulheres que até já teve boas referências na sua infância, na sua adolescência e até o dia de hoje. Mas se hoje ela decidir fazer as coisas ruins, aí só vai fazer mal para quem? Para ela mesma. Então, assim, tudo é o olhar, né? É o olhar das boas escolhas. E você vê aqui, a Esther, ela respeitava a opinião dos outros, né? Ela tinha características maravilhosas. Você imagina você respeitar, e muitas vezes a gente não respeita, a gente atropela as pessoas. Você não tem ouvido para ouvir as pessoas. Então, assim, hoje o mundo está muito acelerado. A gente parece que não tem tempo, a gente acorda e dorme, dorme
e acorda. Mas a gente tem que o quê? Priorizar, né? Para que a gente tenha paz dentro da gente e construa e não destrua. Exatamente. A gente tem que escolher um lado. Não adianta querer ficar ali transitando nos dois mundos. O que é certo e daqui a pouco eu faço o que é errado, daqui a pouco eu faço o que é certo. Tem que haver uma escolha, né? E vamos falar aqui, dona Carlinda, do terceiro ponto que a gente colocou, né? Que a gente ouve muito isso também, que é o valor da mulher está no seu grau de instrução e na sua beleza física. Isso é o que a gente tem ouvido aí, né? Liga aí no YouTube agora, você vai ouvir isso aí um monte, né? Isso. Mas olha só, não, agora não, depois da live. Isso, agora nem liga na verdade. Então, agora se fica você ligado. ligasse, você ouviria isso aí em qualquer canal do YouTube que você fosse olhar. Mas olha só o que Deus fala. Olha só o que está lá no nosso manual de instrução. O valor da mulher está no seu interior, no seu exemplo. Da onde a gente tirou essa frase aqui? Está em 1 Pedro 3:4, que fala assim, ó. Pelo contrário, esteja no seu interior o que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, e que é de grande valor para Deus. E está exatamente ligado a isso que a dona Carlinda estava falando. A mulher, a beleza dela está em exatamente ela ser mulher. Em ela ter essa doçura que Deus deu, esse espírito sábio, apesar que a gente vai falar da sabedoria um pouco mais abaixo, ela tem esse espírito diferente. O homem, ele é mais racional, ele vai tentar tomar atitudes assim mais rápidas, ele não pensa muito. A mulher não. A mulher, ela tem esse interior mais forte quando ela quer. Quando ela quer, né, dona Carlinda? Quando ela respira e se enxerga, quando ela respira e ouve, por causa dessa... Quer ver uma coisa muito importante a gente falar aqui? É ansiedade. A mulher em si, ela é muito ansiosa para querer resolver tudo ao mesmo tempo. Eu aprendi no longo desse tempo, eu faço uma lista, Fê, das prioridades. O que eu posso alcançar no dia, eu faço. O que eu não posso, eu deixo para o outro dia. Porque muitas vezes eu me sentia muito ansiosa. E isso eu aprendi com Deus também. Porque Ele fala, lançai sobre mim, né, as nossas ansiedades. Então, assim, hoje, com essa correria, as mulheres querendo fazer tudo ao mesmo tempo, também tem que cuidar dessa ansiedade, porque isso traz um descontrole muito grande na convivência, não só com o marido, mas com o pai, mãe, com os idosos, com os filhos. Então, isso também é uma boa referência de você parar, respirar e aí você pensar no qual comportamento que eu estou tendo agora. Porque se eu estou muito ansiosa, acelerada, se o meu filho vier falar agora comigo, eu posso dar uma resposta árdua para ele. Então, isso também é um cuidado que nós, mulheres, temos que ter. Quando ela fala aqui, ó, um espírito dócil e tranquilo. Eu não era essa pessoa dócil, eu sempre fui, muito alegre, sempre muito companheira, mas eu não tinha esse espírito tranquilo dentro de mim, exatamente porque eu carregava essa ansiedade e fui curada, graças a Deus. E hoje também, né, dona Carlinda, a gente vê muita gente que lida com mulheres que sofrem violência doméstica, né? Como eu expliquei na primeira live, desse lado que o RAB tem, que o RAB não é somente o curso autoconhecimento. E o curso autoconhecimento, a gente pensou nesse curso para prevenir que as mulheres estejam nessa situação, né? Porque uma mulher que se conhece, ela vai colocar um padrão, né? Ela não vai ficar entrando em relacionamentos que não têm valor, né? Então, mas a gente lida muito diariamente com mulheres que são agredidas, né? Que tiveram um casamento tumultuado, problemático. E a gente vê claramente que essa questão da mulher ter grau de instrução, dela ser linda, maravilhosa, não conta em nada. Eu não estou dizendo aqui que a mulher não tenha que estudar ou não possa ser bonita. Não é isso que a gente está falando. Mas isso, quando a mulher ela tem problema interior, isso não conta em nada.
Porque a gente vê aí, ó, agora recentemente a gente viu 2 casos de mulheres que morreram, né? Que os companheiros mataram. Uma, sei lá, uma eu não sei se foi o companheiro, mas mulheres lindíssimas, né? Uma era Misa, a outra é muito linda, maravilhosa, estudada. Mas do que valeu tudo isso se ela não se dominava? Se o interior dela não era dócil, tranquilo, sem ansiedade. E é isso que é a referência que Deus dá. É isso que Deus fala, que tá o valor da mulher. Uma mulher que ela se domina, ela tem valor, porque ela vai saber lidar com as situações. Ela não vai agir de cabeça quente, ansiosa, né? Então é muito importante a gente entender o que realmente nosso livro de manual de instrução está falando. Porque se a gente não for lá e ler o que a gente tem que fazer, a gente vai fazer a coisa errada. Que é o que muitas mulheres, são frases, algumas... né? Frases assim tão curtas, né? Se a pessoa parasse um pouquinho do dia para analisar, né, cada versículo do que Deus quer falar com ela, seguramente ela receberia essa sabedoria de Deus e agiria de forma diferente. Então, assim, as pessoas estão muito confusas dentro de si. Você está dando exemplo, né, que nós vemos todos os dias. Se você ligar a televisão no finalzinho de tarde, são coisas horríveis que estão acontecendo com a mulher. Mas é permissível, ela está se permitindo. E quando nós temos essas referências do valor ligado a manual, que é a palavra de Deus, a gente vai tomar decisões certas. A gente é um relacionamento. Eu vejo assim, hoje mesmo eu conversando com essa senhora, Fê, ela sofreu violência também. Ele está agredindo ela. Mas aí eu perguntei para ela isso, olha, você tem o manual da fé, mas como que você está agindo? Ah, eu grito, eu xingo. Então, sabe, eu digo assim, meu Deus, teu marido já está... o que é que você... Se coloque um pouquinho no lugar dele, porque o viciado é ele. Você não está viciada, você está em sã consciência. Então, tem o mínimo de senso de, naquele momento, não discutir. No outro dia, vai lá e conversa. Fale o que está dentro de você. Mas não busque no momento que uma pessoa está de cabeça quente, você querer se exaltar. Tipo assim, eu dei um exemplo. Quer ver uma coisa que é muito simples, mas que você pode comparar o homem com a mulher? A mulher tem uma força muito grande na língua. Ela fala o que pensa e o que não pensa. O homem não. Ele já tem aqui culturalmente e até mesmo fisicamente, ele tem a força muito maior que a nossa. Então, se eu tiro aquela pessoa daquele instante do sério, claro que ele vai reagir. Ele vai ter uma atitude dura. Mas nós também precisamos o quê? Como você falou aqui, né? A mulher não... não, cadê? A mulher... Cadê? Onde foi? A mulher... Onde foi que nós paramos? O valor da mulher está no seu interior e no seu exemplo. Exatamente, no seu exemplo. Eu tenho que ser exemplo, entendeu? É como filho também. Se eu não sou exemplo para o meu filho, o que você acha que ele vai ter? Ele vai levar na vida inteira a minha referência de mulher ruim. Então, tudo está ligado à referência e às escolhas, que é muito importante a gente saber se dominar. Exatamente. E o importante e o legal também, dona Carlina, é que, por exemplo, a senhora está usando um exemplo bem bacana dessa senhora que atendeu. E quando a mulher, ela entende esse propósito de Deus, qual é o papel dela, ela entende até assim, olha, aqui eu posso lutar, aqui eu tenho que me retirar dessa situação, né? Porque, claro, a gente não está falando aqui que a mulher ela pode ficar sofrendo abuso, não é isso, de forma a gente luta para que a mulher não passe por isso. Mas a gente entende também que muitas das vezes a mulher ela passa por essa situação porque ela também atravessa a linha. Ela faz aquilo que ela não deveria estar fazendo. Porque se ela está naquele relacionamento e não saiu dele, ela tem que então aprender a lutar. Ou descobrir... Sabe quantos anos de casada, Fê? 12 anos de casada. Pois é. Então, e quando a mulher entende, investe nesse interior, que é o que Deus está falando, nesse valor interno, interior, ela vai entender isso. Deus vai dar a ela essa sabedoria do que ela tem que fazer. Porque o problema é que hoje a gente vê a mulher investir no quê?
no estudo, na beleza, morrendo aí na mesa de cirurgia. A gente até vai ter uma aula falando sobre isso. Sim. Mas por quê? Porque mudou o foco. O mundo aí fora fala assim, ó, não se enxerga, não. Você precisa mostrar, o que precisa ser visto é o que está aqui fora, né? Você vale o que você mostra aqui fora, e sendo que não é verdade, né? Então, vamos aqui para mais um ponto. A gente escreveu assim, ó, a mulher é poderosa quando ela se impõe. Isso aí é o que a gente ouve aí fora, né? Mas vamos descobrir aqui o que Deus fala sobre isso. O poder da mulher está no seu temor a Deus e na sua sabedoria. Aí está o poder da mulher. Aonde a gente achou isso lá no nosso manual? Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Você vai poder checar isso lá em Provérbios 14, 1. E o outro versículo que fala aqui também é: enganosa é a beleza, disso que a gente até estava falando, né? E vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Então, se você quer ser poderosa, não é fazendo o que essas mulheres aí fora têm ensinado, né? Não é batendo de frente com o teu marido que você vai ter mais poder que ele. Não é investindo tudo que você pode e não pode na sua beleza física que você vai ser poderosa. Não é tendo lá o maior cargo da empresa que quer dizer que você é poderosa. Porque você pode ter esse cargo e ser uma mulher vazia, solitária, com depressão. Então, sabe aonde está o verdadeiro poder da mulher? Está em temer a Deus e ter a sabedoria. Né, dona Carlinha? Olha, quer ver um exemplo bacana, Fê? É Débora, né? Na palavra de Deus. Débora. Era uma líder. Olha só. Sim, hoje guerreira, vamos comparar com as mulheres hoje, né? Que elas buscam esse poder, essa liderança. Só que Débora, ela era o quê? Uma mãe, ela uma esposa, ela era uma dona de casa comum. Ela era sábia por quê? Porque tudo que ela fazia, ela colocava Deus na frente. Antes dela ir por uma batalha, ela orava a Deus. Com certeza, antes de fazer as coisas dentro de casa, como a nós, né, no nosso dia a dia, quando estamos na nossa casa, a gente tem prazer de lavar, de passar, de cozinhar. E todo momento que você vai fazer isso, você está o quê? Pensando nas coisas do alto, pensando em Deus, abençoando a sua cama. Às vezes você vai estender. Quantas vezes eu estendo o meu lençol e, sabe, vou lá e faço uma oração. Então, assim, ela foi uma mulher estrategista, né? Ela tinha estratégia de guerra, mas ela nunca saiu sem antes consultar a Deus. Então, o que está faltando é isso, esse temor, primeiramente, como aqui diz, né? O temor. E aqui, quando fala na palavra, você vê, a mulher que não tem esse temor, ela destrói tudo com as suas próprias mãos, Fê. Você sabe o que é isso? Você destruir com as suas próprias mãos. Ou seja, às vezes você sonha com um casamento, você sonha em uma viagem, você sonha com um montão de coisa, mas com as suas próprias mãos você destrói. Por falta de quê? De sabedoria. Exatamente. E esse temor a Deus, né, dona Carlinda, ele está muito ligado a você fazer o que é certo sem a outra pessoa merecer. Você fazer o que é certo porque você teme a Deus. Porque se Deus está falando assim, olha, se você for uma mulher sábia, você for uma mulher que ama cuidar da tua família, você for uma mulher que ama cuidar dos teus filhos e faz isso com prazer, ele tá te dando a garantia de que ele vai ser com você. Então, quando você teme a ele, você faz independente de que se alguém ainda está vendo ou não está vendo, se o seu marido está reconhecendo ou não está. E isso, querendo ou não, é instantâneo. Você vai fazer. Não, pode não acontecer no exato momento, mas continua fazendo para você ver se não vai dar certo. Só as pessoas que seguir esse exemplo é que hoje pode dizer para você, olha, não, realmente, eu era uma mulher que não cuidava do meu marido. Igual há pouco tempo, uma moça escreveu pra gente aqui no Instagram do Rab e falou, olha, eu reparei, eu vi que eu não cuidava do meu marido e que eu acabei com o meu casamento. Né? Igual a senhora falou, às vezes a mulher ela sonha com um casamento, mas às vezes ele até tem um homem bom,
mas ela consegue, quando ela não é sábia, destruir Tirar. com as próprias mãos aquele casamento. Porque ela acha que ela é desmerecida se ela fizer o almoço para o marido dela. Ela acha que ela é desmerecida se ela cuidar do filho, né? Então, ela bota lá o filho na mão da babá, na mão do celular, o marido que se vire com a comida. E sabe o que eu acho engraçado, Dona Carlinda? Eu até já falei isso com muitas mulheres. Às vezes você senta para conversar com a mulher, ela acha um absurdo ela ter que lavar, passar, arrumar e cozinhar dentro de casa. Ela se acha escrava por fazer isso. Mas ela não acha um absurdo o marido dela propor ter uma terceira pessoa, ela aceitar ser abusada, ela aceitar ser traída. Ela acha que isso é normal. Mas ela cuidar de uma casa, ela cuidar daquilo que ela se propôs a fazer quando ela casou. Porque eu sempre falo assim, ó, você casou, vem o pacotinho junto. Não é só o marido. E né? uma coisa, Fê, se ela não se casa, ela está em casa, não é ela que faz tudo, né? A mulher, porque a mulher já tem essa delicadeza, esse cuidar dentro de casa. E assim, é tão gostoso você ver o cheirinho da sua casa limpa, o seu, qual o problema? E outro dia eu atendi também uma situação, né, onde essa pessoa trabalha muito e fica os filhos e o marido em casa. Quando ela chega do trabalho, claro, você imagina, 2 homens dentro de casa, a casa toda virada. Então ela acha assim que por ela estar muito cansada, quando chega em casa, aí tá os dois aonde? No celular. Ela, em vez de deixar, vai lá, testemunha, dá um bom testemunho, você chega, faz tudo, eu garanto que ele vai ter vergonha no outro dia. Mas não, quando chega em casa, reclama, murmura, grita, esperneia e não muda nada. Ao contrário, cria mais conflito. Porque o filho não queria mais falar com ela, prefere falar com o pai, entendeu? Então, assim, você vê que são conflitos, mas por falta de quê? Dessa sabedoria, desse temor. Exatamente. Assim, eu sempre também falo isso com as mulheres. A gente tem o poder de escolha, né? A gente até vai ter uma aula, eu brinco assim, ó, depois dessa aula da referência masculina, você que escolhe depois o rapaz errado e fala que tem dedo podre, você tem que apanhar, na verdade, sabe? Assim, tem que, olha, cuidado de choque com essa pessoa. Porque, na verdade, a gente vai dar para ela. Eu gostaria de falar uma coisa que você falou agora. As escolhas também. Hoje, as pessoas se conhecem e já leva para dentro de casa. Exatamente. Aí conhece esse pé podre aí, vai dar problema. É isso que eu sempre falo. O Deus, ele é tão bom que ele nos deu aquele tempo que seria do namoro, do noivado, para entender a mercadoria que você está levando para casa. Não é? O que eu estou levando para casa? Se você escolheu levar e viu e escolheu errado, então agora você tem que fazer a escolha de ser sábia para mudar aquela situação. Porque o direito de escolher antes de casar com uma pessoa errada, você teve. Né? Mas hoje, o que a gente vê, Dona Carlinda? A mulher conhece o rapaz no Tinder, por exemplo, coisa de relacionamento. E daqui um mês já está com ele dentro de casa. Então, a gente vê que essas más escolhas também que a mulher tem feito, tem causado todo esse problema. Mas por quê? Porque ela ouve a referência errada. Ela ouve lá da blogueira que é muito normal ter um relacionamento aberto, que é muito legal conhecer alguém no Tinder, sendo que não é isso. Deus não falou isso, Deus não planejou isso. E se a gente sai fora de um manual de instrução, a tendência da gente destruir aquele aparelho é de 99%. Concorda comigo? E olha, não adianta a mulher falar assim. Quer ver uma coisa? Não adianta a mulher falar, eu vou viver sozinha. Eu consigo viver sozinha. Ninguém foi feito para viver sozinha. Nós fomos feitos para viver em sociedade, em família. Família. E quando a mulher encontra um parceiro que ela sabe cuidar bem, ela fica tranquila, ela é uma mulher confiante. Muitas vezes, olha, eu tenho muitas tarefas mesmo, muitas atividades. Quando eu chego para o meu esposo e falo, amor, eu estou indo em tal lugar. Ele me abençoa. Você sabe que dizer assim, minha filha, vai com Deus. É muito gostoso a mulher sair com essa segurança dentro dela. Toda mulher gosta disso. Por mais que ela diga assim, não, eu gosto de ser independente, eu gosto. Não é verdade. Não. A mulher gosta de se sentir segura, confiante. E ela
claro, ela precisa, ela gosta de ter um parceiro do lado. Então, se você gosta, por que você não por causa buscar as daquele, boas escolhas, né? por causa daquele princípio que a gente já falou, né? Não é bom que Sim, o homem viva só. Claro, esteja ela tem o só, poder de escolha né? dela. Se ela não vai saber lidar com o casamento, amém, fique solteira, Amém. não tem problema. Mas vai ter, Mas, né? Você tem a escolha de ter um bom casamento. Essa é a verdade. isso, E isso começa, né? Porque aqui a gente tem quem não é casada, com você sendo uma boa filha, uma boa amiga. Não é só no isso. casamento que você vai manifestar as referências de mulher de Deus, né? Antes de ser uma boa esposa, eu tive que ser uma boa filha. Porque eu Sim, lembro que quando eu aprendi esse manual de instrução, foi a primeira coisa que eu tive que ajustar, foi como eu era como filha, né? Aquilo que eu fazia nas costas da minha mãe, ela não sabia, eu tive que ir lá e ajustar tudo isso, ser uma boa filha. Então, antes de ser uma esposa, eu tive que ser também uma boa filha, é né? isso. Então, vamos aqui, porque a gente tem mais Ah, 3 pontos e a gente, eu acho que já está quase em cima, que se passar de uma hora a vamos gente não correr, consegue Fê. gravar. Vamos lá. Vamos lá. Então, a próxima ponto que a gente colocou foi a mulher poderosa. Não, esse aqui foi o que a gente fez, né? Sua Fez. vida, vê aí se a gente já não ouve muito isso. Suas regras. Faça o que te der vontade, sem responsabilidade, pois você pode, você é dona da sua vida. Não é assim que a gente ouve? Sua vida, Muito. suas regras, seu corpo, sua regra. Então vamos ver o que Deus fala, né? A mulher seja responsável e digna de confiança. Isso é o que está no nosso manual. Está lá em 1 Timóteo 3,11. Fala assim: da mesma sorte, as esposas, que eu coloquei entre parênteses, mulheres, né, também, sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Então, ou seja, essa questão de isso aqui é meu, eu faço o que eu quiser, não. Existe uma regra para a vida. Eu não posso fazer o que eu quiser. Eu não posso acordar hoje e falar para o meu marido, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Não, não é assim. Né? Eu tenho responsabilidades a zelar. Hoje a mulher fala assim, eu vou dormir com a pessoa que eu quiser, tá? Mas ali, nesse vou dormir, tem várias coisas ali atrás desse problema. Por quê? Você pode engravidar e não ter como criar um filho. Você pode ali pegar doenças, né? Então não tem essa questão de eu posso fazer o que eu quiser com a minha vida. Não pode, né? Se você pensava assim, amiga, deixa eu te contar um segredo. Não dá para fazer o que você quiser com a tua vida. Porque você tem sim responsabilidades. E o próprio Deus fala sobre isso. Tá bom? Então vamos pular para o próximo para a senhora comentar. Fala assim, ó. A mulher não precisa ter responsabilidade com sua casa e família. Pague alguém para fazer isso para você. Afinal, você pode, você é independente, você é empoderada. Não é assim que a gente ouve? Que isso? Você trabalha fora e ainda faz as coisas. Você faz comida pro teu marido? Não, paga uma empregada, né? Hoje em dia eu até falo assim, se você vai numa loja, sei lá, fazer alguma ficha, você vai em algum lugar e você escreve lá dólar, parece que a loja inteira olha para você. Parece que você é um ET dentro daquela loja. Mas por quê? Por causa exatamente disso aqui. Porque o que estão implantando na cabeça das mulheres é que isso aqui não tem valor, né? Que cuidar de uma casa não tem valor, né? Que isso aí paga alguém para fazer para você. E o que Deus fala? Fala assim, ó. A mulher seja boa dona de casa, boa mãe, boa esposa. E aí a gente pode incluir boa filha, boa amiga, né? Tá em Tito 2:5. A serem moderadas, castas, boas donas de casas. Ou seja, aqui a gente fala sujeitas, que é servas, ajudantes dos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. E aí, dona Carlinda, o que a gente pode falar para as nossas amigas sobre isso? Referente a isso, não seja blasfemada, né? Muitas mulheres, vamos falar para as que conhecem a palavra de Deus, né? As mulheres que já conhecem o manual da fé. Essas mulheres têm que ter esse cuidado dentro da sua casa, porque muitas vezes você não testemunha aquilo que você ouve, aquilo que você lê, aquilo que Deus ensina para você. É por isso que os
os conflitos continuam. A própria palavra de Deus fala assim, Fê, é que a mulher crédula santifica o marido incrédulo. Às vezes, pelas escolhas, muitas pessoas chegam à casa de Deus e já vêm com essa carga, né? De conhecer a palavra de Deus e o seu marido não é convertido. Então, se você conhece a palavra de Deus, você sabe que você tem que ser moderada, que você tem que ser uma pessoa boa, uma pessoa dedicada, uma pessoa cuidadosa. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que respeitar essas regras. Porque se você não fizer desse jeito, como que você vai santificar uma pessoa que não conhece a palavra de Deus? Uma pessoa que está perdida, uma pessoa que está drogada, uma pessoa que está alcoolizada, uma pessoa que é nervosa, uma pessoa que também não teve referência, né, de filho. Então, isso vai ser um problema para você. O tempo vai passar, você vai ficar ali só ouvindo, se enchendo e nada acontecendo na sua vida. Eu recebo muitos casos assim, Fê, de pessoas que já conhecem a verdade, mas ela trouxe essa carga, essa bagagem com ela, mas elas não têm paciência de cuidar daquela pessoa que precisa de ajuda. Então, assim, para ver uma mudança de fato, de verdade, você tem que ser essa mulher moderada, casta, boa, você tem que ser a própria testemunha. Você tem que ser a referência. Já que nós estamos falando de referência, você tem que ser a referência para você construir, né, o próprio Deus para ter o mesmo pensamento e você viver bem. O que eu quero? Como eu dou exemplo sobre isso, né? Eu me lembro que quando eu conheci o meu marido, eu era essa mulher. Que nós dois não conhecíamos a Deus e tínhamos muitos problemas. A partir do momento que nós passamos a conhecer a Deus, eu tive que trabalhar em muita coisa dentro de mim, porque eu sou de uma cultura, ele é de outra cultura. É completamente diferente. Então, às vezes, até a maneira como ele falava comigo, eu achava que ele estava brigando, eu achava que ele estava sendo duro comigo. Até eu entender isso, eu fui buscando o quê? A ser o bom exemplo. Então, é como você falou até um pouquinho lá atrás. Hoje eu me sinto uma mulher louvada. Se você sentar 5 minutos com ele, ele vai falar meu nome. Mas por quê? Porque eu também mudei o meu interior. Eu tive que mudar, eu tive que me enxergar, eu tive que ver meus defeitos. Nós temos defeitos e qualidades, sim. Mas eu tive que mudar os meus defeitos para alinhar e a gente viver bem. Então, é isso que acontece hoje no mundo. As pessoas não estão com paciência para cuidar um do outro. Então, a gente pode dar um exemplo também de mulher assim, Sara, né? Sara era uma boa esposa. Ela cuidava bem do seu marido e do seu filho. Sara, quando recebia as pessoas na sua casa, a Bíblia relata que ela recebia e servia com alegria. Então, onde está a sua alegria agora? Você que está aí dentro da sua casa, né? O que você está fazendo com essa alegria? E essa alegria faz parte da mulher. A mulher tem essa capacidade, né? De fazer tantas coisas, muitas coisas, e tá sempre para cima. Então, eu acho que é muito bacana essa moderada, as castas, boas donas de casa, e ser sujeitas. Esses sujeitas é muito legal, que é exatamente o quê? Você servir a seus maridos. Isso é muito gostoso. Você cuidar dele, você saber o que ele gosta, né? As coisas que ele gosta de comer. É muito gratificante. E a Sara deu um exemplo muito legal. Porque Sara, pensa só. Abraão tendo a oportunidade até de trocá-la, ter outras mulheres, não quis. Viu? Né? Não porque quis, realmente levou anos, né? Até naquela época era muito importante o homem ter um filho, né? Mas você vê que ele foi fiel até o fim. Mas também tem um detalhe, Fê. Ela era temente a Deus. Exatamente. Exatamente. Vou falar o último para a gente terminar, senão a gente não vai conseguir salvar a live, tá? E fala assim, ó, no último. Peraí, deixa eu colocar. A mulher não precisa ouvir pai e mãe. Quem são eles para mandar na tua vida? Né? Então, hoje a gente vê. Às vezes você vai falar com um jovem. Hoje a pessoa fala assim
para outra, né? Ué, a sua mãe tá falando que você chegar cedo em casa? Não, você não precisa obedecer pai e mãe. E o que que a Bíblia fala, né? Que a mulher deve honrar pai e mãe, né? Tá em Efésios 6, versículo 2 e 3. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. Nós vamos ter que encerrar, dona Carlinhos, senão a gente não vai conseguir gravar. Isso. Mas viu Ótimo. como a gente não consegue falar de tudo numa live só? Claro. Mas você, minha amiga, tem o manual de vida aí. Você quer saber de alguma coisa, quer saber como lidar com uma situação? Vai no manual, né? Vai lá. Então, o que que eu vou deixar de dever de casa para vocês? Vocês vão anotar. Vocês aqui tiveram alguns exemplos, né? Do que é a referência de Deus, do que é a referência desse mundo, do que tem aprendido. Então, aqui foi só para te dar um norte. Mas tem vários outros aí na tua vida. Então, você vai anotar. O que que você viu, que você aprendeu de referência errada? E você vai pensar e vai começar a buscar quais seriam essas referências corretas. O que que seria o que Deus fala sobre isso? Olha, eu sou uma filha que não obedece ao meu pai. Então, o que que Deus fala sobre isso? Você vai começar a fazer esse exercício, tá bom? E nós vamos nos despedir de você. Me despeço da dona Carlinda. Obrigada, a gente vai precisar acabar aqui, senão a gente não salva, né? E foi um prazer falar com a senhora aqui, a gente estar juntas e vamos ter outras para estar juntas. Com certeza. Porque o curso ainda vai, ainda algumas aulas. Tá bom? Tá bom, meu amor. Um beijo grande para você. E para todos que participaram. Tenho certeza que muitas ficaram muito felizes de ter visto a senhora aqui. Muitas saudades. E aqui a dona Carlinda está lá em Guarulhos, né? Quando tudo isso aí acabar, nós teremos o curso presencialmente. E você que é lá de Guarulhos, vai fazer o curso lá na Catedral de Guarulhos. Qual que é o endereço, dona Carlinda? É Avenida Paulo Facini, 705, Fê. Aqui no centro. No centro, tá bom? Então, esperamos por vocês. A gente vai deixar o exercício lá no feed, tá bom? E também eu vou deixar para vocês os versículos do que a gente falou aqui, caso você queira checar na Bíblia, tá? Um grande beijo e terça-feira Beijo, a gente minha vai estar de volta. Tchau, tchau. Tchau.